Capítulo 12. A glândula pineal. Você já sabe que, quando transpomos como consciência no mundo, o mundo dos sentidos da realidade tridimensional, podemos acessar frequências que transportam informações específicas além da vibração da matéria e da velocidade da luz. Quando isso acontece, o cérebro processa amplitudes extremamente altas de energia. Medimos e observamos esse fenômeno repetidamente nas leituras cerebrais de nossos alunos avançados. Você também aprendeu que, quando há um aumento de energia no cérebro, sempre há um aumento na consciência e na percepção e vice-versa. De fato, é muito difícil determinar se é a energia ou o nível de consciência que causa as mensurações extremas. Mas acho que não podemos separar os dois, porque você não pode ter uma alteração na energia sem uma alteração na consciência ou uma alteração na frequência sem uma alteração na informação. À medida que você se conecta a níveis mais profundos do campo unificado, o cérebro é ativado por uma energia maior que transporta informações específicas na forma de pensamentos e imagens. O cérebro, então, literalmente rastreia e registra esse profundo acontecimento interno e, para a pessoa que vivencia a experiência, o que quer que aconteça na mente parece mais real do que qualquer acontecimento externo passado. Nesse momento, o aumento de energia na forma de uma emoção poderosíssima captura toda a atenção da mente. É nesse instante que cérebro e corpo recebem uma atualização biológica. Se alguém pode sentar em uma cadeira com olhos fechados, em meditação, e ter uma experiência sensorial significativamente aumentada, sem os sentidos, isso levanta a questão: o que acontece no cérebro para explicar esse efeito sobrenatural? A pessoa sentada imóvel percebe a experiência como mais real do que realmente qualquer outra experiência definida pelos sentidos que já teve. Isso leva a mais indagações. Como podemos ter uma plena experiência sensorial amplificada sem os sentidos? Quais funções específicas do cérebro e do corpo traduzem as interações com o campo quântico em experiências interiores profundas? Em outras palavras, se podemos interagir com um campo de informação mais coerente, que cria acontecimentos internos tão estimulantes, deve haver uma explicação neurológica, química e biológica para essas ocorrências sobrenaturais. Quais sistemas, órgãos, glândulas, tecidos, substâncias químicas, neurotransmissores e células podem provocar experiências tão intensas e profundas? Pode haver componentes fisiológicos adormecidos só esperando para ser ativados? 4 estados de consciência ajudam a estruturar as informações deste capítulo. O primeiro é o estado de vigília, no qual estamos acordados e conscientes. O seguinte é o estado do sono, no qual estamos inconscientes e o corpo se restaura e repara. Depois vem o sonho, um estado alterado de consciência, no qual o corpo está catatônico, mas a mente está envolvida em imagens e simbolismos interiores. E, por fim, há momentos transcendentais de consciência, além da nossa compreensão da realidade. Esses eventos transcendentes parecem alterar a nós mesmos e a maneira como vemos o mundo para sempre. Quero transmitir o que sei a respeito da biologia, química e neurociência das experiências transcendentais. Vamos começar com a molécula de melatonina responsável por tudo isso. Melatonina, o neurotransmissor do sonho.
Quando você acorda de manhã e volta ao mundo dos sentidos, no momento em que seu olho percebe a luz através da íris, os receptores do nervo óptico enviam um sinal para a parte do cérebro chamada núcleo supraquiasmático. Este manda um sinal para a glândula pineal, que responde produzindo serotonina, o neurotransmissor diurno. Como você deve se lembrar, os neurotransmissores são mensageiros químicos que transmitem e comunicam informações entre as células nervosas. O neurotransmissor serotonina diz ao corpo que é hora de acordar e começar o dia. À medida que você integra informações entre todos os sentidos a fim de criar significado entre os mundos interior e exterior, a serotonina estimula as ondas cerebrais de delta para teta, para alfa e até para beta, fazendo com que você perceba novamente que está em um corpo físico, no espaço e no tempo. Assim, quando o cérebro dispara em ondas beta, você dedica a maior parte da atenção ao ambiente externo, ao corpo e ao tempo. Isso é normal. Quando a noite cai e escurece, ocorre um processo inverso. Semelhante, a inibição da luz envia um sinal pela mesma rota para a pineal, mas agora a glândula transmuta serotonina em melatonina, o neurotransmissor noturno. A produção e liberação de melatonina desacelera as ondas cerebrais, de beta para alfa, deixando você sonolento, cansado e menos propenso a querer pensar ou analisar. À medida que as ondas desaceleram para alfa, você se interessa em voltar a atenção para o mundo interno em vez do externo. Quando o corpo enfim adormece e entra em estado catatônico, as ondas cerebrais alfa passam para teta até delta, induzindo períodos de sonhos e sono profundo e restaurador. Ao viver no ritmo do ambiente externo, no padrão diário de vigília e sono, com base no local onde vivemos no mundo, o cérebro é automaticamente levado à produção diária dessas substâncias químicas em horários muito específicos de manhã e à noite. Isso é chamado de ritmo circadiano. Muita gente sabe que quando saímos desse ritmo natural, ficamos desorganizados, como quando viajamos para outra parte do mundo onde o sol nasce e se põe várias horas à frente do nosso fuso horário normal. Sentimos um jet lag e precisamos de algum tempo para recalibrar. Quando o corpo sai do ritmo circadiano natural, costuma levar alguns dias para se reajustar ao ritmo do nascer e pôr do sol do novo ambiente. Toda essa química é produzida a partir da interação com o mundo externo tridimensional, a partir da reação dos olhos e a frequência à luz visível. A melatonina induz o movimento rápido dos olhos, o movimento REM, uma fase do ritmo circadiano que causa os sonhos. À medida que pensamentos e o ruído limitam o ruído mental, à medida que os pensamentos e o ruído mental diminuem, dando lugar ao sono e também aos sonhos, o cérebro começa a ver e perceber imagens e símbolos internos. Antes de entendermos por que a melatonina é tão importante, vamos dar uma olhada na estrutura molecular desse neurotransmissor do sonho. O processo de criação de melatonina começa com o aminoácido essencial L-triptofano, matéria-prima responsável pela produção de serotonina e melatonina. Para ser convertido em melatonina, o aminoácido deve passar por uma série de alterações químicas conhecidas como metilação. Metilação é o processo de aplicação de um carbono e 3 hidrogênios, conhecido como grupo metil,
em inúmeras funções críticas do corpo, como pensamento, reparo do DNA, ativação e desativação de genes, combate a infecções e assim por diante. Nesse caso, a metilação participa da produção de melatonina. Na figura 12.1, vemos a metilação. Como o grupo metil é composto de elementos químicos muito estáveis, a estrutura básica dos anéis de 5 e 6 lados permanece a mesma durante a série de reações químicas. No entanto, à medida que diferentes grupos de moléculas se ligam aos anéis, eles alteram as propriedades e características da molécula. A glândula pineal começa transmutando o L-triptofano em 5-hidroxitriptofano, que então se torna serotonina. A serotonina é uma molécula mais estável que o 5-HTP, capaz de sustentar no cérebro, e tem uma função mais útil, como veremos em breve. Por meio de outra reação química, a pineal converte a serotonina em N-acetilserotonina e uma reação adicional a transforma em melatonina. Tudo isso acontece na glândula pineal. Em um ciclo de 24 horas, a produção de melatonina é mais alta entre 1 e 4 horas. É importante lembrar disso. Hoje sabemos que existe uma relação inversa entre os hormônios adrenais e a melatonina. À medida que os níveis de cortisol adrenal aumentam, os níveis de melatonina diminuem. Por isso, não conseguimos dormir quando estamos estressados. Na antiguidade, isso servia como um mecanismo de segurança biológica. Por exemplo, se você fosse perseguido algumas vezes por um predador a caminho da fonte de água ou avistasse animais de grande porte em seu território, seu corpo, em sua inteligência inata, iria querer impedir que você tornasse uma presa. Nesses casos, sono e restauração seriam menos importantes do que sobreviver. Para ser mais direto, passar a noite inteira acordado para permanecer vivo é mais valioso do que dormir e se arriscar a morrer. Quando o corpo tenta descansar nesse estado vigilante, não chega ao sono restaurador de que precisa, porque as substâncias químicas de sobrevivência, como o cortisol, ativaram os genes de sobrevivência. Mesmo que o estressor não seja um tigre dente de sabre, mas o relacionamento tenso com o cônjuge, o ex-cônjuge com quem você deve interagir diariamente, o estresse crônico mantém o estado de sobrevivência ativado. Essa válvula de segurança não é mais adaptativa, é desadaptativa. Esse tipo de estresse crônico altera os níveis normais de melatonina e até serotonina, tirando o corpo da homeostase, o equilíbrio. Se você diminuir os níveis de cortisol, os níveis de melatonina vão aumentar. Em outras palavras, quando você interrompe a resposta ao estresse, superando o vício emocional dessas substâncias químicas, seu corpo pode retomar projetos de construção de longo prazo em vez de lidar constantemente com emergências percebidas. Dê uma olhada na figura 12.2 para analisar a relação entre melatonina e cortisol. Quando os níveis de estresse aumentam, o nível de melatonina cai. Quando os níveis de estresse caem, o nível de melatonina aumenta. A melatonina tem muitas outras aplicações interessantes. Por exemplo, foi comprovado que melhora o metabolismo dos carboidratos. Isso é importante porque quando certas pessoas respondem ao estresse, o corpo armazena carboidrato como gordura. E a gordura nada mais é do que energia armazenada. Isso é o resultado de genes primitivos sinalizando o corpo para armazenar energia caso haja fome. A melatonina também é conhecida por ajudar em casos de depressão.
Foi comprovado que ela até aumenta os níveis de DHEA, o hormônio anti-envelhecimento. Para mais dados sobre a importância da melatonina, o neurotransmissor do sonho, veja a figura 12.3. Figura 12.3. Fatos científicos sobre a melatonina. Ela interrompe o excesso de secreção de cortisol em resposta ao estresse. Melhora o metabolismo dos carboidratos. Reduz os níveis de triglicerídeos. Inibe a arteriosclerose e enrijecimento das artérias. Eleva a resposta imunológica, celular e metabólica. Diminui o desenvolvimento de certos tumores. Aumenta o tempo de vida de ratos de laboratórios em 25%. Ativa o papel neuroprotetor do cérebro. Aumenta o sono REM, sono com sonhos. Estimula a remoção dos radicais livres, anti-envelhecimento e antioxidante. Promove o reparo e replicação do DNA. Agora vamos aprofundar sua compreensão de todas as informações que estudou nesse livro até agora. Ativação da glândula pineal. Durante anos, passei um tempo enorme estudando a glândula pineal e procurando pesquisadores que faziam medições detalhadas de seus metabólitos e tecidos. Meu interesse era relacionar minhas descobertas a alguns antigos mistérios. Um resumo em particular despertou meu interesse. A glândula pineal é um transdutor neuroendócrino que secreta melatonina, responsável pelo controle fisiológico do ritmo circadiano. Foi estudada uma nova forma de biomineralização da glândula pineal humana, que consiste em pequenos cristais com menos de 20 microns de comprimento. Esses cristais são responsáveis pelo mecanismo de transdução eletromecânica e biológica da glândula pineal, devido às propriedades estruturais e piezoelétricas. São muitas palavras para digerir, mas vamos dividir em 2 pontos significativos. Palavra-chave aqui, em ordem inversa, são propriedades piezoelétricas e transdutor. O efeito piezoelétrico ocorre quando você aplica pressão em determinados materiais e o estresse mecânico é transformado em uma carga elétrica. Para simplificar, a glândula pineal contém cristais de calcita, feitos de cálcio, carbono e oxigênio, que, devido à sua estrutura, manifestam esse efeito. Como uma antena, a glândula pineal tem a capacidade de se ativar eletricamente e gerar campos eletromagnéticos, que podem sintonizar essas informações. Esse é o ponto número 1. Além disso, da mesma maneira que uma antena pulsa em um ritmo ou frequência para corresponder à frequência de um sinal recebido, a glândula pineal recebe informações transportadas em campos eletromagnéticos invisíveis. Como toda frequência carrega informações, uma vez que a antena se conecta ao sinal exato do campo eletromagnético, deve haver uma maneira de converter e decodificar esse sinal em uma mensagem significativa. Isso é o que faz um transdutor, e esse é o segundo ponto. Um transdutor é qualquer coisa que recebe um sinal na forma de um tipo de energia e o converte em um sinal em outra forma. Pare um momento e olhe em volta. O espaço em que você se encontra está cheio de ondas de TV, rádio e Wi-Fi, que são diferentes faixas de frequência de energia eletromagnética invisível. Você não pode ver com os olhos, mas elas estão aí. Por exemplo, uma antena capta uma série de frequências transmitindo um sinal que é transduzido em uma imagem na tela de sua TV. Quando você sintoniza uma estação de FM, está sintonizando sua antena em uma frequência eletromagnética específica. A informação transportada nessa faixa de frequência é então transduzida em um sinal coerente
que é a música que você ouve nos ouvidos. O estudo que citei diz que a glândula pineal é um transdutor neuroendócrino capaz de receber e converter sinais no cérebro. Quando a glândula pineal age como transdutor, pode captar frequências acima da realidade tridimensional no espaço-tempo baseada nos sentidos. Uma vez ativada, a glândula pineal pode sintonizar nas dimensões mais altas do espaço e do tempo, o domínio do espaço, do tempo-espaço, conforme compreendemos no capítulo anterior. E como uma TV, a pineal pode transformar as informações transmitidas nessas frequências em imagens vívidas e experiências surreais, lúcidas e transcendentais em nossa mente, incluindo visões multissensoriais profundamente ampliadas, além do nosso vocabulário. É mais ou menos como experimentar um filme IMAX multidimensional. Nesse ponto, você poderia pensar: essa pequena glândula está dentro do meu crânio. Como vou exercer estresse mecânico sobre os cristais, criar um efeito piezoelétrico e ativar a glândula pineal para que ela funcione como uma antena? E como essa antena vai captar frequências e informações além da matéria e da luz e fazer a transdução dessas assinaturas eletromagnéticas em imagens significativas como uma experiência transcendental além da realidade tridimensional? Para que a glândula pineal seja ativada, 4 coisas importantes devem acontecer. Vou abordar 3 delas agora e informarei o 4º passo na hora de ensinar a meditação. Passo 1. O efeito piezoelétrico. Os cristais de calcita mencionados acima e mostrados na figura 12.4 são fundamentais para a criação do efeito piezoelétrico na glândula pineal. Lembre-se, os cristais são minúsculos, com cerca de 1 a 20 microns de comprimento. Para colocar em perspectiva, o tamanho pode variar de 1/100º a 1/4 de espessura de um fio de cabelo humano. Na maior parte, são em formato de octaedro, hexaedro e romboedro. Como já aprendemos no capítulo 5, o objetivo da técnica de respiração que praticamos antes de muitas meditações é retirar a mente do corpo, liberando energia potencial armazenada como emoções dos 3 centros de energia inferiores. Enquanto inspiramos e contraímos músculos intrínsecos, acompanhamos a respiração desde o períneo até o topo da cabeça. Depois aprendemos a respiração e comprimimos mais os músculos, aumentando a pressão intratecal. Como já mencionei, essa é a pressão criada quando você faz pressão interna contra as paredes do corpo, como, por exemplo, quando prende a respiração e ergue algo pesado. A palavra piezoelétrico deriva das palavras gregas piesin, que significa apertar ou pressionar, e piezo, que significa empurrar. Não é por acaso que peço para aprender a respiração e apertar os músculos intrínsecos. Quando faz isso, você empurra o líquido cefalorraquidiano contra a glândula pineal, exercendo estresse mecânico sobre ela. Esse estresse mecânico se traduz em uma carga elétrica, e essa ação precisa que comprime os cristais empilhados na glândula pineal, cria o efeito piezoelétrico. Os cristais da glândula pineal geram uma carga elétrica em resposta ao estresse que você aplica.
Na figura 12.4, vocês vão ver uma foto de um cristal de calcita encontrado na glândula pineal. Uma das características singulares do efeito piezoelétrico é ser reversível, o que significa que os materiais que exibem o efeito piezoelétrico direto, os cristais, também exibem um efeito piezoelétrico reverso. Quando os cristais da glândula são comprimidos e criam uma carga elétrica, o campo eletromagnético que emana da glândula pineal faz com que os cristais se estiquem à medida que o campo aumenta. Quando os cristais que geram o campo eletromagnético atingem seu limite e não pode se estender mais, se contraem e o campo eletromagnético reverte a direção e se move em direção à glândula pineal. Quando o campo eletromagnético atinge os cristais da glândula pineal, comprime-as novamente, produzindo outro campo eletromagnético. Esse ciclo de expansão e reversão do campo perpetua um campo eletromagnético pulsante. Não é de admirar que eu diga para aprender a respiração, apertar e contrair os músculos. E não é surpresa que eu insista na repetição desse processo várias vezes. Enquanto você faz a respiração, prende o ar e contrai os músculos, continuadamente, a cada ciclo da respiração, você está ativando as propriedades piezoelétricas da glândula pineal. Quanto mais faz isso, mais acelera os ciclos por segundo de expansão e contração do campo eletromagnético, tornando os pulsos cada vez mais rápidos. A glândula pineal se torna uma antena pulsante, capaz de captar frequências eletromagnéticas mais rápidas e mais sutis. Dê uma olhada na figura 12.5. Falamos sobre o movimento do rio líquido cefalorraquidiano durante a respiração no capítulo 5, mas vamos expandir o ensinamento. Ao entrar no cérebro, o fluido se desloca pelo canal central, no espaço entre a coluna vertebral e a medula espinhal. A partir daí, flui em duas direções. Primeiro entra no quarto ventrículo, depois no terceiro ventrículo. Ao fluir do quarto para o terceiro, passa por um canal estreito e aninhado bem atrás do terceiro ventrículo, repousa o que parece uma pequena pinha. E isso que significa pineal. Trata-se da glândula pineal, do tamanho de um grão de arroz graúdo. O líquido cefalorraquidiano também flui em torno da parte posterior do cerebelo para outro lado da glândula pineal, circundando-a como fluido pressurizado. Ao aumentar a pressão intratecal, você canaliza um volume maior de líquido para a câmara do terceiro ventrículo e para o espaço ao redor do cerebelo. Então você prende a respiração e contrai a musculatura. O volume extra de fluido exerce pressão das duas direções contra os cristais, fazendo com que se comprimam e criem o efeito piezoelétrico. Este é o primeiro evento que deve ocorrer para ativar a glândula pineal. Segundo evento, a glândula pineal libera seus metabólitos. O líquido cefalorraquidiano se move por um sistema fechado chamado sistema ventricular. Consulte a figura 12.5. O sistema ventricular facilita o movimento do fluido desde a base da coluna vertebral, através dela, das 4 câmaras do cérebro chamadas arquedutos ou ventrículos, e de volta ao sacro, base da coluna vertebral. Quando você inspira e acompanha a respiração até o topo da cabeça, prende a respiração e contrai para cima e para dentro, acelera o líquido cefalorraquidiano. Na superfície da glândula pineal existem pequenos pelos, os cílios. Veja a figura 12.6. O fluido acelerado, em movimento mais rápido do que o normal através das câmaras do sistema ventricular, roça nos cílios que superestimulam
a glândula pineal. Como a pineal tem uma forma de um falo, a estimulação produzida pela aceleração do fluido, combinada com a ativação elétrica criada pelo aumento da pressão intratecal em um sistema fechado, faz a glândula ejacular alguns metabólitos aprimorados de melatonina no cérebro. Você fica um passo mais perto de ativar a glândula pineal e ter uma experiência transcendental. Evento 3. A energia é distribuída diretamente no cérebro. Ao lançar um foguete no espaço, superar a gravidade para sair do chão é a parte que mais requer energia. De modo semelhante, mover a energia dos nossos centros inferiores exige um bocado de intensidade e esforço. A respiração se torna a intenção apaixonada de nos libertar das emoções autolimitantes do passado. A coluna vertebral se torna o mecanismo de distribuição da energia e o topo da cabeça se torna o alvo. Como você já sabe, toda vez que executa a respiração, envia partículas carregadas coluna vertebral acima. À medida que essas partículas aumentam em velocidade e aceleração, criam o que é chamado como campo de indutância. Veja a figura 12.7. O campo de indutância reverte o fluxo de informações bidirecionais que facilita a comunicação do cérebro-corpo e corpo-cérebro. Semelhantes ao vácuo, o campo de indutância extrai a energia dos centros inferiores, energia envolvida no orgasmo, absorção, digestão, estresse de lutar ou fugir e controle, e a distribui diretamente no tronco cerebral em movimento espiral. Quando a energia sobe através de cada vértebra, passa pelos nervos que saem da medula espinhal para diferentes pontos do corpo. E parte dessa energia escoa-se através dos nervos periféricos, que influenciam tecidos e órgãos. A corrente que passa por esses canais nervosos ativa os sistemas meridianos do corpo. Com isso, todos os outros sistemas recebem mais energia. Quando a energia chega ao tronco cerebral, tem que passar pela formação reticular. O trabalho da formação reticular é editar constantemente as informações que vão do cérebro para o corpo, bem como do corpo para o cérebro. Essa formação faz parte de um sistema chamado ativador reticular, responsável pelos níveis de vigília. Quando você acorda de um sono profundo porque ouve um som em sua casa, é o SAR que o alerta e desperta. Essa é a função rudimentar. No entanto, quando o sistema nervoso simpático é ativado e se funde com o sistema nervoso parasimpático, em vez de esgotar a energia armazenada no corpo, ele libera essa energia de volta ao cérebro. Quando a energia atinge o tronco cerebral, a porta talâmica se abre e a energia passa pela formação reticular para o tálamo, onde transmite informação ao neocórtex. A formação reticular fica aberta e você experimenta maiores níveis de consciência. De certa forma, você fica mais consciente e desperto. Pense no tálamo como uma grande estação de trem com trilhos que levam aos centros superiores do cérebro. É assim que o cérebro entra em padrões de ondas gama. Uma observação. Existem 2 tálamos individuais no mesencéfalo, um de cada lado, que alimentam cada hemisfério do neocórtex. A glândula pineal fica bem entre eles, voltada para a parte posterior do cérebro, figura 12.8. Quando a energia atinge cada junção talâmica,
Lembre-se de que o tálamo é como a estação de retransmissão para todas as outras partes do cérebro. Os tálamos enviam uma mensagem direta à glândula pineal para secretar seus metabólitos no cérebro. O neocórtex pensante é despertado e entra em padrões mais elevados de onda, como gama. A natureza desses derivados químicos da melatonina relaxa o corpo e, ao mesmo tempo, desperta a mente. Lembre-se, quando você está em ondas beta, o sistema nervoso simpático está alerta para uma emergência do mundo exterior e utiliza a energia para sobreviver. A diferença com as ondas gama é que, em vez de perder energia vital, você libera e cria mais energia no corpo. Você não está em estado de emergência ou sobrevivência quando isso ocorre. Está em êxtase e o sistema nervoso simpático é acionado para incitá-lo a prestar mais atenção ao que acontece em sua mente. No capítulo 5, eu disse que quando a energia se move do corpo para o cérebro, um campo touro é criado ao redor do corpo. Quando você faz uma corrente subir pela coluna vertebral, acelerando o movimento do líquido céfalo-raquidiano, seu corpo fica parecido com um ímã e você cria um campo eletromagnético ao redor. Um campo touro representa um fluxo dinâmico de energia, ao mesmo tempo que o campo touro se move para cima, para fora e ao redor do corpo. Quando a glândula pineal é ativada, um campo touro reverso atrai energia para dentro do corpo pelo topo de sua cabeça. Como toda frequência carrega informações, a glândula pineal recebe informações além do campo de luz visível e além dos sentidos. Veja a figura 12.9. Quando as três coisas acontecem em conjunto, a sensação é de ter um orgasmo na cabeça. Você criou uma antena no cérebro e essa antena capta informações de reinos além da matéria e além do espaço e do tempo. As informações não vêm mais dos sentidos ou da interação dos olhos com o ambiente. Você obtém informações do campo quântico movendo-se para outro olho, o terceiro olho, a partir da glândula pineal na parte de trás do cérebro.